Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam em primeira votação projeto que busca criar 500 cargos públicos de agente de educação infantil em Campinas. Primeira parte da 47ª reunião ordinária é dedicada à conscientização sobre a esclerose múltipla. Iniciativa do vereador Luiz Rossini traz à Câmara palestra com o tema O que é cidadania e qual o meu papel neste processo. Amanhã é dia de estreias no cinema, mas hoje você já fica sabendo quais são os filmes. E no esporte, Ponte Preta perde mais uma na Série B e cai para a 10ª colocação. A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp. Mais uma ferramenta para você mandar sugestões, comentários, críticas construtivas, elogios. Anote o número aí, 97829-3776. Eu vou repetir, 97829-3776. Mande mensagem que nós estamos esperando. Hoje é dia da reunião ordinária de número 48. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira agora a pauta completa. Em turno único de discussão, está na pauta o veto parcial ao projeto de autoria do prefeito que institui em Campinas o programa Mais Médicos Campineiro. A ideia do programa é disponibilizar 120 vagas para o trabalho dos médicos, preferencialmente no município de Campinas, com a rede Mário Gatti de urgência e emergência. O prefeito vetou a emenda parlamentar que permitia a participação no programa de médicos formados no exterior e médicos estrangeiros, inclusive os que participaram do Mais Médicos do governo federal. Segundo a justificativa do veto, esta emenda é inconstitucional. Em turno único está na pauta o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social. Ela não possui fins lucrativos e é para a recuperação de um público masculino, adolescente e adultos de até 65 anos de idade, dependentes de drogas e álcool. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Pedro Tourinho, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida à dupla Jean Lucas e Rafael. Os homenageados são irmãos e formam uma dupla sertaneja de renome em Campinas. Em segunda discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui o programa IPTU Verde em Campinas. O objetivo é dar descontos de 1 a 5% no IPTU, dependendo da medida que preserve e recupere o meio ambiente dado pelo proprietário do imóvel. Em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que proíbe estabelecimentos comerciais de fazer a conferência de mercadorias após o pagamento ter sido efetuado pelo consumidor. De acordo com o projeto, após passar pelo caixa e pagar os seus produtos, o consumidor não poderá passar por uma nova conferência das mercadorias adquiridas. Também em segunda discussão está na pauta o projeto do prefeito com emenda que trata de critérios e parâmetros de compensação ambiental em sede de termo de compromisso ambiental firmado no licenciamento ambiental de Campinas. Ele estabelece medidas compensatórias a quem realizar empreendimento, obras ou atividades em área de APP, preservação permanente e também áreas verdes. O termo estabelece formas dessa compensação, como o plantio de espécies arbóreas nativas e o local em que será realizada preferencialmente no local de impacto ambiental. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede a medalha Arautos da Paz ao pastor Armin Andrade Hofflinger. O homenageado é fundador da Igreja Evangélica Rotação Church, voltada para assistência aos menos favorecidos e moradores de rua, e também da Casa de Apoio Recanto Rotação. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo.
Foi aprovado durante a 47ª reunião ordinária o projeto de lei que trata da criação de 500 cargos públicos de agentes de educação infantil. Entenda a proposta. Na 47ª reunião ordinária, realizada nesta segunda, dia 26 de agosto, foi aprovado o projeto de lei complementar número 45 de 2019, que trata da criação de 500 cargos públicos de agentes de educação infantil. O líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini, do PV, explica a proposta. Primeiro, é inquestionável a necessidade de criar esses cargos para você poder ampliar os serviços de atendimento da educação infantil na nossa cidade. A gente sabe que historicamente há um déficit de vagas, né, para crianças na idade de educação infantil, de 0 a 6 anos, e a Prefeitura está ampliando a sua rede básica com a inauguração de novos equipamentos e mesmo a necessidade de repor funcionários que por alguma razão estão se aposentando. Então, 500 cargos de educadores infantil, eles vão, obviamente, atender a necessidade de dotar as unidades de educação infantil do município, né, de profissionais para poder cuidar melhor das crianças. A distribuição destes profissionais nas unidades de ensino será feita de acordo com a análise e identificação da demanda e a necessidade de cada escola. Há algumas unidades que, por força até de medida judicial, estão com capacidade superdimensionada. Há um número maior de crianças por monitor do que aquele que é preconizado do ponto de vista pedagógico. O projeto, em sua primeira discussão na Câmara, foi aprovado pela maioria dos vereadores, porém deverá passar por uma segunda votação para que seja aprovado, publicado no Diário Oficial e se torne lei. Segundo o parlamentar, a criação destes cargos é necessária e as vagas serão preenchidas por concurso público. Então isso é importantíssimo, esses cargos serão criados e vai ser aberto concurso, né? Eles serão preenchidos por concurso, que são cargos de carreira, né, do quadro da educação do município. A primeira parte da 47ª reunião ordinária foi dedicada à conscientização sobre a esclerose múltipla. Em comemoração ao Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, a data oficial é dia 30 de agosto, o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, o vereador e médico Pedro Tourinho, debateu o tema com especialistas e apontou quais são as principais dificuldades para quem tem a doença. Sempre que a gente encontra uma doença grave, é esse o desfecho que a gente espera, né? Que as pessoas, de fato, possam viver, usufruir das suas vidas com plenitude. Agora, para isso acontecer, né, o que está escrito na Constituição tem que virar realidade, que é a gente, de fato, oferecer saúde de qualidade para a população. Com isso só acontece com recursos, não acontecerá sem dinheiro e não acontecerá sem uma adequada gestão desses recursos. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Como a causa da doença ainda é desconhecida, muitos pacientes demoram a descobrir, passando por inúmeros médicos. Os pacientes chegam a nós com um compêndio de exames realizados e não se pensou numa doença desmelinizante. Se pensou em tudo, menos nela. Então, hoje o nosso trabalho é também fazer uma conscientização junto aos oftalmologistas, ginecologistas, ortopedistas, clínicos gerais da rede básica de saúde, até os níveis terciários e quaternários. O professor Gerson de Oliveira, especialista em corpo e mente para as pessoas com esclerose múltipla, lamenta a dificuldade dos pacientes em conseguir o remédio adequado. A questão da falta de medicamento ainda é um ponto muito sensível. Eu acompanho pessoas com esclerose múltipla já há mais de 16 anos e é um ponto que a gente percebe que está sempre retornando. Então, essa questão da falta de medicamento não é uma exceção, torna-se uma regra. Por fim, participou da primeira parte da reunião ordinária a assistente social Adriana Carmo, portadora da esclerose múltipla,
que também comentou as dificuldades e a falta de medicamentos nas farmácias de alto custo em Campinas. Nós, na ponta dessa problemática, né, quando somos as pessoas que vamos receber o medicamento, temos muitas dificuldades. E a gente não sabe bem o que acontece no decorrer desse processo. Sabemos que estamos sem o remédio, sem o Gilene, há 5 meses. Sabemos que tem um outro medicamento, Tecfidera, que também não está chegando aos portadores. Está autorizado e não chega até as farmácias de alto custo, não chega até o portador. E isso nos preocupa muito, nos estressa muito. Você aí de casa se preocupa com cidadania? Sabe qual o significado dessa palavra? O vereador Luiz Rossini falou muito sobre este assunto aqui na Câmara Municipal de Campinas. Olha só. O vereador Luiz Rossini do PV convocou uma palestra cujo tema era o que é cidadania e qual o seu papel nesse processo. Durante a palestra, que durou quase 1h30, o parlamentar falou sobre o assunto. Um dia eu decidi exercer a minha cidadania. Eu tomei consciência da importância do que é ser cidadão. E quando eu incorporei isso como um estilo de vida, se preocupar em ser cidadão, a minha vida mudou. Inclusive a minha carreira profissional, as minhas relações de amizade, ajudou muito a ser quem eu sou hoje, quando eu decidi e tive consciência, obviamente, da importância do que é ser cidadão. Jaqueline Abreu, do CIEE, e a coordenadora da Elecamp, Nelly Monteiro, participaram da palestra. É sempre um prazer para a gente estar aqui. E sempre, né, agradecer essa parceria da Elecamp, a oportunidade, a disponibilidade em nos receber. Eu acredito que para os jovens isso é muito importante, né? Sai um pouco da nossa casinha, isso é muito bom também, esse relacionamento. E eu agradeço a oportunidade que vocês têm nos dado em promover essas palestras para que os nossos jovens adquiram conhecimento, e hoje, em especial, né, sobre cidadania, então acho que é importante. A Elecamp é a escola do Legislativo da Câmara. Então, ela tem o objetivo de capacitar os servidores efetivos, comissionados, os vereadores e seus assessores. Então, a gente promove cursos de capacitação e reciclagem. Muda a legislação, a gente precisa estar sempre envolvido com as mudanças para bem desenvolver o nosso trabalho. O vereador Luiz Rossini fez questão de lembrar coisas básicas do dia a dia, mas que fazem toda a diferença. Acabou teu trabalho, fala para o cara do lado, precisa de ajuda, posso te ajudar? As palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, dá licença, obrigado. Na última semana, em reunião solene, o vereador Carmo Luiz entregou o título de cidadão campineiro em reunião aqui na Câmara Municipal. Acompanhe como foi. O vereador Carmo Luiz entregou o diploma de cidadão campineiro ao médico neurofisiologista Paulo André Teixeira Quimaide, que nasceu no Rio de Janeiro, se graduou em medicina pela Unesp e é doutor na área de neurologia pela Unicamp. De 2011 a 2015, presidiu a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e atualmente é presidente da representação latino-americana da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica. Eu me sinto honrado, de verdade, de poder dar um prêmio de cidadão campineiro a uma pessoa com tão alto grau, com tanto brilho, com tanta qualidade e tão jovem ainda, né? Tão jovem, que tem tanto a mostrar, tem muita coisa a apresentar à sociedade. E nós, que aqui, imbuídos de esperança, de crença, de que o nosso país será melhor, de que o nosso mundo será melhor, de que nossa geração, nós, né, Paulo, 50 anos, e o seu Paulo, 70, 75, seu Paulo? Isso. Fizemos a nossa caminhada, estamos fazendo a nossa caminhada e deixando um legado, deixando uma história. O homenageado agradeceu a honraria recebida e falou sobre o trabalho que desenvolveu até hoje. Para mim foi uma surpresa muito grande, eu não conseguia entender o que eu tinha feito para merecer isso, né? E eu acho que isso tem um pouco do que a Ana fala, né? Eu, quando faço um negócio, eu gosto de fazer bem feito, eu quero fazer o melhor. Né? E eu não faço pensando no que eu vou receber em troca, eu faço pensando que a pessoa que vai vir fala assim, nossa, que trabalho bem feito. Né?
E eu acho que a gente deve se esforçar para que seja sempre assim, né? E, de certa forma, meu pai e minha mãe me ensinaram dessa forma, né? Eu tive professores que eu me relacionei que me ensinaram dessa forma. A Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara se reuniu esta semana para debater projetos e discutir a implantação do programa Mais Educação nas escolas municipais de Campinas. A reunião contou com a presença de profissionais da área e da população. A reunião da Comissão de Educação e Esporte aconteceu no plenário da Câmara e contou com a participação dos vereadores Professor Alberto, Jorge da Farmácia e Gustavo Peta, que presidiu a discussão, que foi dividida em duas partes, sendo a primeira destinada à aprovação de projetos. Aprovamos cerca de 30 projetos de vários vereadores relacionados a programas educacionais, a nomeação também de ruas e de unidades da Prefeitura Municipal de Campinas, do Poder Público, de calendário oficial da cidade. Então foram vários projetos aprovados num primeiro momento. Em seguida foi a vez de falar sobre o programa Mais Educação, que hoje acontece na esfera federal. Para discutir o assunto foi convidado o professor Luiz Marighetti, que também atua na Secretaria de Educação, além de membros da sociedade que trabalham na área. Uma lei específica criando um Mais Educação Municipal, a gente garante uma salvaguarda maior para as escolas de que também no âmbito municipal esse programa não pode ser simplesmente continuado porque você corta o recurso ou reduz, né? Segundo o presidente da comissão, a volta do programa Mais Educação vai complementar a grade curricular das escolas municipais. Então nós estamos discutindo como o município passa a ter um programa próprio para financiar essas atividades nas escolas municipais. E o que nós observamos aqui no debate é que é um grande consenso sobre isso e a própria Secretaria Municipal de Educação dizendo que o projeto já está em fase final de elaboração no âmbito da Prefeitura e será enviado para a Câmara ainda esse ano para que nós possamos aprovar para ter funcionamento a partir do ano que vem. Para Gustavo Peta, com a aprovação do projeto, o aluno ficará mais tempo na escola realizando outras atividades. É um projeto que complementa a grade curricular das escolas com oficinas no contraturno escolar, tanto de reforço escolar, aquelas famosas aulas de reforço, a própria escola oferece, aula de música, de atividades esportivas e recreativas, aulas de oficinas relacionadas à comunicação, às novas mídias, tudo isso na própria escola, no contraturno. O estudante estuda de manhã, à tarde ele pode ir para a escola ter acesso a essas oficinas. Rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta quinta-feira. O quadro Na Ponta do Lápis aborda a diferença entre preço e valor. Tem a agenda de cinema com as estreias na telona e no esporte a derrota da Ponte Preta. Não saia daí. E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Hemocentro de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então, se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido, em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde, pós-almoço. Lembrando que hoje, para doação de sangue, as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? Ele é um tanto quanto que ácido, né? Algumas pessoas toleram bem o limão, a laranja, os cítricos em geral, o abacaxi, mas outras pessoas que têm uma sensibilidade gástrica
um aumento da acidez pode desenvolver uma gastrite. Para esta quinta-feira, o panorama não muda. O sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove. O dia começa com aquele friozinho, mas rapidamente esquenta. Sobre as temperaturas, mínima de 12 graus e a máxima pode chegar aos 27. Hoje o quadro Na Ponta do Lápis vai tirar uma dúvida que talvez você aí de casa tenha. Duas palavras que parecem ter o mesmo significado, mas são diferentes. Acompanhem que vocês vão entender. Olá, tudo bem? É hora de colocar as contas na ponta do lápis. Você sabe qual a diferença entre preço e valor? Bom, existe uma maneira de comprar de forma inteligente. Então se liga aí nas dicas da Joyce, que é educadora financeira. Primeira coisa, o que é preço e o que é valor? Preço é o que eu pago por um produto ou por um serviço, ou seja, quantos reais eu desembolso para ter determinado produto ou para ter acesso a determinado serviço. Valor é o que eu trago para casa, mas não exatamente um objeto físico. Valor é a utilidade que esse produto ou que esse serviço me traz. Então, por exemplo, se eu estou comprando uma viagem de lua de mel, eu não estou só comprando a viagem para ir num determinado ponto turístico. Eu estou comprando a expectativa de que essa viagem seja deliciosa. Eu estou comprando as memórias que eu vou guardar para sempre. Sabe aquela história do álbum de fotografia que você mostra para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus netos dessa viagem de lua de mel? Isso é o valor dela. Ou seja, muitas vezes o valor de uma coisa que eu compro é incalculável. É importante que quando você for fazer as suas compras, você tenha nítido qual dos dois atributos é mais importante. Por exemplo, compras do mês. Você vai se basear no preço. Você não precisa escolher a marca de sabão em pó mais cara, porque é a marca mais tradicional, porque é a marca que você usa há 10 anos, porque é a marca que a sua mãe usou a vida inteira. Se a marca do concorrente é tão boa quanto e está com um preço 20% mais barato. É uma escolha de desinteligência financeira, se é que a gente pode usar esse termo, pagar mais caro num produto só porque você acredita que ele te traz algum valor a maior, sendo que no fundo os dois sabões vão lavar roupa. Quando a gente faz compras por impulso, normalmente a gente acha que o valor que determinada marca, que determinada grife te oferece, justifica um preço mais alto. Então, qual é a dica que eu dou? Você está morrendo de vontade de comprar aquela coisa que você viu na vitrine. Espera passar uma semana. Sai dali correndo como quem está fugindo de uma tentação. Se passou uma semana, você ainda quer aquilo? Ah, nossa, eu quero muito aquilo. Veja se isso cabe no seu orçamento. Não faça compras por impulso. Compras por impulso são um caminho certeiro para desequilíbrio financeiro. A compra que você faz por impulso hoje vai tirar reservas que vão ser importantes para você alcançar a sua independência financeira. Amanhã tem estreias na telona, mas você já sabe, toda quarta-feira nós mostramos aqui no Jornal Câmara Notícia quais são os filmes. Destaque para 3 brasileiros, entre eles Bacurau, de Sônia Braga. Olá, mais um final de semana chegando e dessa vez temos 3 filmes brasileiros na lista. Vamos começar com Amor dá Trabalho. No elenco, Leandro Hassum, Flávia Alessandra e Bruno Garcia.
Anselmo passou a vida inteira sem ajudar ninguém. Atende o telefone? Tem que esperar dar até o 5º toque. E se for o Dr. Magalhães? Caguei pro Dr. Magalhães. Anselmo é malandro e aproveitador. Ele morre e acaba ficando preso no limbo. Para garantir seu lugar no céu, ele precisa praticar uma boa ação e bancar o cupido. A missão vai ser unir um homem e uma mulher com personalidades muito diferentes. A gente não quer só comida. Sério? A gente quer bebida, diversão, balé. Poeta, gosta de recitar. Eu quero te mostrar ele. É o cara mesmo. A segunda dica é o brasileiro Bacurau, um filme que mistura drama, suspense e faroeste. No elenco, Sônia Braga. Agora, engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região e que estão sendo atacados. Não sei. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Se estiver procurando algo para relaxar, tem comédia brasileira, A Mulher do Meu Marido. No elenco, Luana Piovani. Depois de alguns anos de casamento com Pedro, Joana descobre que está sendo traída. Mesmo triste, ela percebe que o caso extraconjugal faz bem ao marido, que se mostra mais atencioso com a família, então finge não saber do relacionamento. Um dia, Joana conhece o argentino Martim e começa a ter um caso tórrido com ele. Mas a ciranda se complica quando ela percebe que a esposa de Martim é Pilar, a amante de seu marido. Top flight model in Moscow. It's rubbing shoulders with the elite. What was the nature of your relationship with Oleg Filenkov? Tem também o filme de ação e suspense do diretor Luc Besson. Ana é uma modelo famosa e muito requisitada pelas marcas de luxo. Ela é uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas da KGB. No entanto, Ana fará de tudo para se sentir liberta da repressão do governo russo. Para fechar, os amantes de terror não vão ficar desamparados. Verão de 84 conta a história de Dave e seus amigos que percebem que as crianças do bairro começam a sumir. Os 4 amigos passam a reunir provas de que estão morando perto de um assassino em série. Quanto mais eles investigam a vida do vizinho misterioso, mais se expõem a um possível perigo mortal. Davey! Hey! Guys, I'm freaking out, okay? Relax. You look like you're 30. It's gonna be fine. Now go. Ontem à noite, jogando fora de casa contra o Brasil de Pelotas e com o treinador interino Felipe Moreira, a Ponte Preta perdeu mais uma na Série B. Com um futebol de pouca inspiração das duas equipes, o gol só poderia sair de bola parada e os donos da casa foram mais competentes. Aos 31 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio, o zagueiro Bruno Aguiar veio de trás e sem marcação subiu mais que todo mundo, cabeceou no ângulo um belo gol e ficou nisso. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. A Ponte agora está a 3 partidas sem vitória, caiu para a 10ª colocação e vai se distanciando do G4, o grupo que conquista o acesso à Série A. Hoje, às 3 horas da tarde, acontece a apresentação do técnico Gilson Clay na 4ª passagem pela Macaca. Hoje também, às 7h15 da noite, é a vez do Guarani entrar em campo diante do Londrina no Estádio Brinco de Ouro. O Bugre é o lanterna da competição, precisa urgentemente da vitória e claro que amanhã a gente conta essa história. Às 7h30 da noite, no ginásio do Taquaral, hoje
Tem vôlei Renata versus São José, estreia do Campeonato Paulista. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que pode ser trocado na bilheteria do Taquaral. Você que gosta de vôlei ou quer conhecer a modalidade, é esporte de alto rendimento, vale muito a pena ir até o ginásio do Taquaral. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.